Política. O Jornal da CNN está entrevistando a espaços que não são regulares os candidatos à presidência para o ano que vem. As entrevistas são ao vivo e o nosso propósito é explorar as ideias e as visões dos candidatos. Um pouquinho mais adiante ali do natural, desejável embate político do dia a dia. Hoje é a vez do senador Alessandro Vieira, pelo Cidadania de Sergipe. O senador está aqui num dos nossos estúdios em São Paulo. Inicialmente, eu gostaria de dizer a você que nos acompanha, gostaríamos de dividir aqui a bancada com o senador, mas o noticiário recente sobre a pandemia nos obriga de novo a adotar mais cautelas. Então, vamos lá, senador Alessandro Vieira, obrigado pela presença. Nosso boa noite, senador, e de cara a nossa primeira pergunta. As pesquisas indicam que entre os nomes assim chamados de terceira via, o do senhor é um dos menos conhecidos. Ao longo da sua carreira, o senhor tem dito que oscila entre um personagem de centro-direita e um personagem de centro-esquerda. Hoje à noite, o senhor se apresentaria ao seu público como? Boa noite, William. É um prazer estar conversando com vocês aqui na CNN. A minha apresentação é objetiva. Eu sou um homem comum de centro que tenta levar a realidade da prática política para atender as pessoas. Não essa coisa ideológica que a gente já viu que não leva o Brasil a nada. Nosso problema não é de ideologia, nosso problema é de competência e honestidade. E é nessa faixa que a gente vai trilhando essa caminhada política que tem apenas 3 anos. Senador, o seu nome ganhou muita relevância política, muita projeção, sobretudo pelo seu trabalho parlamentar na CPI da pandemia, onde a sua experiência de mais de uma década, quase 2 décadas como delegado da Polícia Civil, ajudou muito, sobretudo nos interrogatórios, senador. Deu para notar. Agora, o trabalho parlamentar é muito diferente do trabalho executivo ao qual o senhor está se candidatando ali, o senhor não tem experiência. O que o senhor tem a oferecer nesse sentido? A gente tem que aproveitar a energia que tivemos de renovação em 2018, que foi desperdiçada na eleição de Jair Bolsonaro. É muito claro que o brasileiro quer uma mudança. Essa mudança tem que chegar com qualidade, com a escolha dos técnicos adequados para os lugares certos e com a definição de prioridades de gestão. Isso é possível fazer. O trabalho na CPI chamou a atenção pelos interrogatórios, mas para que existisse CPI foi preciso ao STF lutar para que tivéssemos autorização. Foi preciso construir uma maioria para poder tocar aquele processo todo de alta complexidade, com muita gente envolvida, com perfis totalmente distintos. E a gente conseguiu participar dessa condução. Então a gente tem que levar, e pelo menos é meu objetivo, levar para o cidadão brasileiro a convicção de que dá para fazer política honesta no Brasil e fazendo essa política honesta, impactar diretamente na vida das pessoas. O que mais chamou a atenção talvez da mídia tenha sido a CPI, mas para mim pessoalmente, a nossa participação nessa reta final na PEC dos precatórios foi o momento mais importante desses 3 anos como senador da República. Eu volto a essa questão, mas eu gostaria primeiro de fazer uso da menção que o senhor fez ao STF. Ao longo da sua carreira recente, o senhor tem sido excepcionalmente crítico em relação a alguns dos integrantes da nossa Suprema Corte. O senhor chegou a afirmar que alguns deles, e os citou nominalmente, se colocam acima da lei. Agora, recentemente, por exemplo, na questão da vacinação, o senhor recorre ao STF para manifestar a sua discordância com o atraso na vacinação de crianças. Onde é que o senhor está em relação ao STF, afinal? O STF interfere de mais ou de menos, senador? É muito importante a gente fazer a distinção entre os membros do STF e o STF. O STF, como instituição, é importantíssimo para a democracia. Determinados ministros, eu posso nominar com tranquilidade o exemplo do Gilmar Mendes, são um desserviço para o Brasil e para a democracia. A gente separa as duas coisas. Eu defendo e continuo defendendo investigação de conduta de determinados ministros, mas isso não afasta a importância institucional do Supremo. O cidadão de bem, dentro do Estado Democrático de Direito, deve recorrer à justiça quando tem um problema que não é atingido pelos meios comuns. E foi o caso de várias oportunidades. Eu acho que eu já acionei o Supremo em pelo menos uma dúzia de oportunidades ao longo desses 3 anos. Condutas da presidência do Senado, condutas do presidente da República, de ministros, e muitas vezes com sucesso. A gente não pode permitir que se veja como natural o país ser comandado ao arrepio da lei. Nós temos um presidente que comete crimes quase que diariamente. Você citou na abertura desse programa, ele passeando e fazendo, enfim, viagens de turismo, enquanto o estado da Bahia está debaixo d'água, praticamente, e nós temos um contínuo problema. Você não vê Bolsonaro trabalhando, você vê só fazendo mídia na internet e viajando. Então, buscar o judiciário faz parte dessa necessidade de equilibrar os poderes.
Equilibrar os poderes. Boa parte das críticas que o atual presidente faz ao STF é justamente um pouco também o que o senhor faz, de desequilíbrio dos poderes por excesso de ativismo judicial, por exemplo. O senhor, como presidente, na hipótese do senhor vir a ser eleito, como é que o senhor pretende se relacionar com o STF depois do que o senhor está dizendo sobre a Suprema Corte? Com respeito institucional. Não há nenhum tipo de problema em manter um respeito com as instituições. Isso está faltando muito hoje no Brasil, é importante frisar. Nós temos que respeitar o judiciário, que como qualquer poder está submetido ou pode ser submetido a uma revisão, a uma reestruturação, mas feita com parceria do próprio poder. O que você não pode é atropelar os limites que estão na Constituição. Então, quando eu digo e disse lá em 2019 que o inquérito que apurava as fake news, na minha visão, era inconstitucional, eu permaneço com esse entendimento. Eu entendo que um ministro do Supremo, mesmo um ministro Supremo, não pode instaurar e ser vítima, investigador, julgador, tudo ao mesmo tempo. Só que o Supremo se reuniu e no seu pleno disse que isso era legal. Os 12 ministros se reuniram, disseram, os 11 ministros, é constitucional. E se eu estou numa democracia e existe essa separação de poderes, eu tenho que me submeter a essa decisão deles e legislar para que não aconteça mais. Nós temos projetos no Senado no sentido de evitar esse tipo de atuação, a instauração de inquéritos sem nenhum tipo de viabilidade, sem supervisão da Procuradoria-Geral da República e sem um acesso minimamente às defesas. A gente tem que ter um limite nisso, mas sempre dentro do respeito às instituições. No seu trabalho parlamentar, senador, o senhor propôs várias vezes uma CPI do Judiciário. O que o senhor quer exatamente? Apurar a conduta de determinados ministros. Você não pode ter como natural condutas que, se fossem praticadas por juízes de primeira instância, resultariam em punição pelo CNJ. Vou dar um exemplo concreto, falando novamente do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes agora dedica seus dias a fazer análise política, defendendo a candidatura A contra a candidatura B ou C. Esse não é papel do magistrado. Não é papel do magistrado atuar como empresário, não é papel do magistrado se entrevistar cotidianamente com investigados, com processados. E em Brasília a gente vê, infelizmente, isso acontecendo a miúde. A gente tem que enfrentar isso, agora sempre separando condutas individuais das instituições. A democracia exige a presença das instituições, legislativo, executivo e judiciário. Mas determinados papéis, determinadas pessoas merecem uma análise mais cuidadosa, uma investigação que possa apontar qual é o limite e se não foi rompido, e eu acredito que sim, foi rompido algum limite legal. Senador, é bastante conhecido o embate entre o ministro que o senhor acabou de citar do STF, Gilmar Mendes, e alguns dos principais expoentes da Lava Jato, uma operação que o senhor apoiou desde o início. Quando nós consideramos agora a candidatura, seu concorrente no momento, o ex-juiz Sérgio Moro, o senhor ainda está empenhado em conseguir uma aproximação entre a agremiação política a qual o senhor está afiliado e a de Sérgio Moro? A cidadania definiu por unanimidade na executiva pela candidatura própria. Essa é a situação do momento. Eu defendo, não só com relação a Sérgio Moro, mas com relação a Simone Tebet, ao Mandetta, enquanto ainda estava na corrida, enfim, a todos que estão nesse giro de terceira via, em algum momento, uma integração de candidaturas. Mas hoje a defesa é de cidadania com candidatura própria, apresentando essa visão que é diferente daquilo que eu estou vendo com os outros pré-candidatos. A gente não vê ninguém colocando a educação no seu ponto verdadeiramente de relevância. Nós só vamos sair da nossa armadilha de uma renda média, de ser um país de renda média, através de investimento da valorização da educação. Não se fala nisso. Não se fala no resgate do orçamento que foi sequestrado pelo Centrão. Não se fala da necessidade de canalizar recursos para transferência de renda, mas ao mesmo tempo para uma rota de saída da pobreza e da miséria. A gente tem que levar isso para o debate e fugir um pouco da armadilha populista de discutir personalidades. Eu não quero chegar em mais uma eleição discutindo a personalidade do Lula contra a personalidade do Bolsonaro ou a do Sérgio Moro. Eu quero discutir projetos, eu quero ver se a gente consegue caminhar construindo soluções para o Brasil. E tem espaço para fazer isso. Vai exigir, claro, humildade, desprendimento e espírito público. Cada um vai ter que mostrar sua cota de contribuição. Senador, há um problema aí para todos os que postulam a candidatura correndo entre esses dois polos que o senhor acabou de definir agora como polos populistas, nem. Como é que o senhor imagina que se dará o afunilamento dessas candidaturas? Via propostas comuns, via respeito a pesquisas de opinião pública, via algum tipo de concordância política nos bastidores? Como é que o senhor imagina que se chegue a esse afunilamento das várias candidaturas? O que eu defendo é um consenso em cima de propostas. Personalidades devem ficar fora dessa discussão, pelo menos no primeiro momento. É preciso saber o que a gente quer para o Brasil.
A gente não pode mais tratar o eleitor como se fosse uma criança incapaz de entender a profundidade de um problema, entender os problemas que o Brasil vive. A gente tem que respeitar o eleitor, apresentar para ele alternativas concretas. O que a gente quer fazer para o Brasil? Então, eu defendo, por exemplo, que seja a base do primeiro ano de governo a reforma tributária. Pode ser uma alavanca de crescimento, tende a ser uma alavanca de crescimento muito relevante. Isso tem que ser consenso entre os partidos, para que você tenha uma maioria no legislativo, você possa fazer o Brasil andar. Não dá para vender a ilusão de que alguém vai ser mágico, vai sentar na cadeira e vai poder resolver tudo sozinho. Não funciona assim. Vivemos numa democracia, é preciso construir consensos. Isso exige esforço, trabalho, conhecimento técnico. Eu acho que a gente pode contribuir nesse processo, tanto eu como o meu Partido Cidadania. Senador, o senhor acabou de usar uma expressão-chave para quem quer entender o que acontece hoje no sistema político brasileiro: maioria no legislativo. Ocorre que não se trata apenas de uma maioria no legislativo, aquilo que se considera fundamental para qualquer ocupante do Palácio do Planalto levar adiante qualquer matéria que ele considere relevante. O legislativo aumentou as prerrogativas, particularmente em aspectos que o senhor também já mencionou, como, por exemplo, o orçamento e as emendas do relator. O senhor, como presidente, conseguiria de que maneira reverter isto que se considera um avanço do legislativo sobre as prerrogativas do executivo? Uma parte disso vai ter que ser resolvido na justiça. Você tem o entendimento, eu tenho entendimento, está judicializado, de que as emendas do relator avançaram para um patamar que inviabiliza o presidencialismo. Então, o Brasil vai ter que sentar e definir. Eu não quero mais o sistema presidencialista, ok. Então, vai ser parlamentarismo, mas com as responsabilidades transferidas para o parlamento. Eu não posso ter o orçamento no parlamento e as responsabilidades no executivo. Eu não posso ter um sequestro. Hoje eu tenho um parlamentar, que é o relator, que vai disponibilizar ali alguma coisa em torno de 17 bilhões de reais, sem nenhum tipo de equipe técnica, sem nenhum tipo de planejamento. Sem planejamento, sem noções de orçamento, ele não chega em lugar nenhum dentro de casa, que dirá gerenciando um país. E o que a gente está vendo hoje é uma tentativa de compra de base parlamentar. A palavra é dura, a expressão é dura, mas é a realidade. Você transfere, você terceiriza. Então, o que a gente tinha no mensalão lá atrás, que era uma compra feita pelo Executivo, agora virou uma terceirização. Você repassa o recurso para lideranças do Legislativo e eles fazem a composição lá dentro das casas. Não tem funcionado, assim como o mensalão não funcionou, também agora não funciona. A expectativa é que você tenha casos gravíssimos de corrupção ao longo do tempo detectados e você tenha, de mais nada, desperdício, sem planejamento, valores elevadíssimos disponibilizados fora daquilo que o Brasil precisa. Foi uma luta tremenda conseguir que esse recurso do chamado extrateto ou da mudança do teto fosse minimamente carimbado para o social, porque o objetivo inicial do governo Bolsonaro e da Câmara dos Deputados era jogar isso tudo para a disponibilidade para esse tipo de manobra. Dá para mudar. Eu sou testemunha viva de quem estava lá no início desse governo e essas figuras que hoje são superpoderosas do Centrão estavam escondidas. Você pega lá o primeiro semestre de 19, ninguém ouvia falar em Ricardo Barros, ninguém ouvia falar em Ciro Nogueira. Esses caras estavam escondidos esperando as oportunidades, elas surgiram, porque Bolsonaro em nenhum momento se preocupou em construir uma base parlamentar dentro de um projeto. Qualquer país democrático sério faz isso. Você tem a eleição para o executivo e a construção de uma maioria dentro de um compartilhamento de poder transparente, a olhos vistos, com a sociedade acompanhando, fiscalizando e concordando ou não. Assim deve caminhar a democracia. E não esse modelo que o Brasil embarcou lá desde o mensalão e não conseguiu mais sair. Senador, o senhor descreve de forma muito viva um estado de coisas no qual, nesse estado de coisas, quem quer que seja o presidente não governa sem esses personagens aos quais o senhor se referiu também, aliás, de forma muito crítica. Mas quando eu lhe indaguei como que o senhor pretendia sair disso, o senhor me deu uma resposta jurídica. O senhor disse: eu vou à justiça. Ir à justiça não é uma solução política. Qual é a sua receita política para sair desse estado de coisas que o senhor mesmo descreveu como falência do nosso presidencialismo? São dois movimentos simultâneos. Uma questão é você restabelecer os limites jurídicos da coisa, porque ultrapassamos esses limites. Hoje você tem legislação sendo produzida sem que sequer seja analisado o texto. Você tem, por conta do sistema remoto, um atropelo terrível. E essa invasão de prerrogativas. Esse é um ponto. O segundo ponto é a construção de um projeto de Brasil que consiga agregar as pessoas. Isso passa por composição, por formação de consensos. Você imagina conseguir fazer uma CPI
colocando Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues sentados na mesma mesa. Parlamentares do PT, do MDB, e você consegue fazer construção, como conseguimos agora na PEC dos precatórios. A participação da redação final tinha parlamentares de pelo menos 5 partidos de perfis ideológicos absolutamente distintos, mas com a compreensão da gravidade dos fatos e com a construção, com compartilhamento de responsabilidades, compartilhamento de valorização de espaço de mídia e permitindo que você chegasse num texto que foi o texto finalmente sancionado. É muito importante essa construção política, mas o que acontece no Brasil historicamente, isso não vem do governo Bolsonaro, isso vem lá de trás. É um antagonismo tamanho em que eu me preocupo muito mais em inviabilizar o meu opositor do que em construir uma base em cima de um projeto de nação. Eu acho que o Brasil merece uma oportunidade de tentar um modelo novo, onde você tem essa questão de construir uma base negociada, dialogada, transparente e a partir daí fazer aquilo que o Brasil precisa. E o Brasil tem pressa. Senador, eu tenho ainda 2 perguntas para o senhor. Nosso tempo está indo velozmente para o final. A primeira é sobre o fundão. O senhor votou contra. Como financiar, então, as campanhas? As campanhas têm que reduzir o seu custo, William. Uma coisa que eu falei em plenário é que eu escutei por horas colegas parlamentares falando da importância do gasto para a democracia e ninguém falando em reduzir o tamanho desse gasto. Ninguém está discutindo a existência ou não do fundo. O Brasil escolheu lá atrás ter o financiamento público, ok, mas quase 5 bilhões de reais, considerando que a eleição anterior custou em torno de 2, isso não se justifica. E mais ainda, a gente tem que ter maior transparência nesses gastos, uma fiscalização ainda mais dura, porque é muito dinheiro que transforma presidente de partido em, entre aspas, dono de uma empresa multimilionária. Vai ter partido administrando aí 200, 300, 400 milhões de reais por ano. Qual é o critério para distribuir esse dinheiro? Vai ser tudo partilhado entre todos os candidatos do Brasil? Nós sabemos que não. Nós sabemos que na maioria dos partidos essa partilha vai ser feita por troca de favores, quando não, infelizmente, com base em corrupção. Então tem que mexer nesse modelo. E votar contra era uma imposição moral. Não dá para concordar com esse tipo de manobra, ainda mais em tempos de pandemia. Senador, por último, a economia, o senhor concorda, vai ser o tema dominante da eleição e como o senhor está preparado para enfrentar isso? A gente vem analisando projetos, entendendo o que é necessário fazer para o Brasil avançar. Sem dúvida, mais do que economia, redução de desigualdades e um aumento da competitividade do Brasil tem que estar na pauta. Você só faz isso garantindo, primeiro, um novo controle orçamentário. Nós precisamos dessa realidade bem feita e transparente e investimento claro em educação, que vai se dividir em 3 eixos básicos. A qualificação dos professores, urgente e rápido, o investimento no ensino médio que leve para o profissional e a valorização da primeira infância. Tudo isso já existe no Congresso, você já tem projetos em andamento, dá para fazer. Agora exige abertura política para diálogo, composição com pessoas que inclusive você não concorda ou não gosta, mas que democraticamente estão lá. Dá para fazer, o Brasil tem muita urgência dessa mudança e eu espero que a gente consiga fugir dessa discussão entre amigos, inimigos e personalidades. Não é um reality show, é uma eleição para um país complexo como o Brasil. Senador Alessandro Vieira, pelo Cidadania do Sergipe, pré-candidato à presidência da República, o obrigado do Jornal da CNN pela participação e boa noite, senador. Boa noite, foi um prazer estar com vocês.